Evangelho. Um simples gesto nosso pode nos caracterizar como benditos ou malditos. Então peçamos ao perdão, Senhor Deus, pelas vezes que não fomos capazes de viver a justiça do reino de Deus. Cantemos. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleição, Cristo eleição, Cristo Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Cordeiro de Deus, cantando o hino do Glória.
de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas com vosso amado Filho, Rei do Universo, fazer que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Servindo a Jesus, nosso Rei e Pastor, encontramos a vida plena e recebemos a herança do Reino. Disponhamos a ouvir e acolher a sua palavra, fonte de felicidade sem fim. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas. No dia de nuvens e escuridão, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor.
que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Só Assembleia. O Senhor é o pastor que me conduz. Falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá, àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
que vem seja bendito, ao que vem a seu reino louvor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu
vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo povo de Deus, geralmente a igreja ela tem uma dinâmica, uma pedagogia adequada para se trabalhar a temática da campanha da fraternidade. A igreja, ela, na sua dinâmica, ela tem um tempo que ela aborda a questão social. E geralmente quando a igreja aborda uma questão social a qual o povo esteja sofrendo, padecendo, a igreja ela pede para que os compositores, as compositoras, os liturgistas, eles possam elaborar os cânticos, o hino da campanha da fraternidade baseada na temática que a igreja escolheu para ser refletida por ela e pelos seus filhos e filhas. Então, nos anos 80, tinha uma canção que, por sinal, embora seja do século passado, dos anos 80, mas que esta canção, ela foi o autor, que é o padre Campos, que ele tirou, ele compôs a letra e melodia baseado justamente nesse Evangelho de São Mateus. Então a canção, eu vou cantar apenas o refrão e uma estrofe, porque a canção ela é um pouco longa e o tempo não é propício. Então é a canção do tempo da campanha da fraternidade dos anos 80, que fala assim: eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, só tem lugar nesta mesa para quem ama, pede perdão, só comunga desta ceia quem comunga na vida do irmão, só comunga nessa ceia quem comunga na vida do irmão. É uma canção belíssima, porque ela traz, além de ela mexer com o nosso espiritual, com a nossa sensibilidade para sermos fraternos, solidários, para com os que padecem quaisquer forma de violência ou injustiça, esta canção também ela mexe com o nosso espiritual e também com a nossa dimensão sociológica. Então hoje a igreja ela traz dentro da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, esse trecho do Evangelho de Mateus. E nós devemos questionar: por que Jesus falou isto? Por qual motivo, qual a razão para ele ter dito estas coisas aos seus discípulos? E por qual motivo, por qual razão hoje ele nos fala? Não pensais, vós, eu e vocês e os demais, que esta orientação, que esta exortação de Jesus é algo passado, porque não é. O Evangelho nunca foi passado. O Evangelho é sempre um grito
da mensagem de Deus no presente da história da humanidade. Então, o mesmo compromisso pastoral missionário cristão, esse mesmo ato de humanitário, esse ato de humanidade que Jesus orientou, aconselhou seus discípulos a tê-lo hoje. Esse grito do Evangelho não é somente para eu e para vocês que estão aí sentados nesses bancos, mas é para toda a humanidade, porque diz aqui o Evangelho: todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Todos os povos. Ele não está dizendo somente os judeus serão reunidos junto ao Cordeiro de Deus quando ele vier para julgar a humanidade. O Evangelho não diz somente os cristãos católicos que irão ser reunidos. Não. Aqui diz todos os povos, sem deixar ninguém de fora. Porque pessoas boas e pessoas más nós encontramos em todas as religiões, inclusive na nossa. Claro que a igreja ela se esforça, a igreja ela catequiza, ela evangeliza para transformar o mal católico em um católico bom. A igreja não desiste, a igreja reza por todos. Mas em todos os povos, segundo a lógica do Evangelho, em todos os povos, em todas as nações, em todas as culturas, hajam pessoas boas e hajam pessoas más. E as pessoas boas, segundo a lógica deste Evangelho, sem ou por orientação, ou mesmo por espontaneidade, por um gesto de solidariedade, que os estudiosos da área humana vão chamar pessoas que têm atitude altruísta. O que é uma pessoa altruísta? É quando ela tem a capacidade de ser útil ao outro, quando ela tem a capacidade de ajudar um ao outro sem o mínimo interesse. O Evangelho não está falando daquelas pessoas que de 4 em 4 anos visitam as periferias, visitam as casas pobres e ali se prontificam como o Messias, ou os Messias, os salvadores daquela realidade. Porque estas pessoas, elas vão em busca de algo que, para não beneficiar que esteja passando fome, que não tem água potável, que não tem ensinamento básico, que não tem assistência médica, que não tem roupa digna, que esteja passando por algum processo de injustiça. Estas pessoas que aparentemente se acham, se mostram serem pessoas boas, elas estão interessadas unicamente naquilo que aquela pessoa, se ela tiver algo chamado título, ela possa, no determinado dia, ir lá e digitar um número lá, e aquela pessoa, uma vez que conseguiu o que ela queria, nunca mais ela volta para visitar, para saber como está aquela família, como está aquela pessoa que não tem condições de pagar uma consulta, ou de fazer um exame na urgência, um exame médico que custa caríssimo. Então essas pessoas são ignoradas. O Evangelho não está chamando essas pessoas de benditos. Quem são os benditos? Quem são os benditos? Quem são os justos no Evangelho? E aqui nós citamos alguns exemplos. Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres,
Santa Paulina, São Francisco de Assis, e assim a lista é longa. Nós encontramos inúmeros santos. Claro que todos os santos que a igreja já os canonizou são benditos e são justos, mas tem história de santos que nem todos tiveram a mesma história. Nem todos os santos e santos foram como Francisco de Assis, foram como Teresa de Calcutá, foram como Santa dos Pobres, foram como Santa Paulina, porque estes santos que eu citei, eles cuidavam de pessoas doentes, de pessoas que eram excluídas pela sociedade, excluídas pela própria família, excluídas pela própria comunidade cristã. Basta olhar a história de Francisco de Assis, que ele cuidava dos leprosos, dos doentes, dos fedorentos. Quantos benefícios Santa Dulce não fez ali no estado da Bahia, de um simples galinheiro, hoje transformado em um dos maiores hospitais filantrópicos do mundo. Graças a quê? Graças à atitude altruísta de uma santa, de uma freira. Então são inúmeros os exemplos de pessoas que nós podemos olhar que não só rezava, porque o Evangelho não é só reza. Se nós pensarmos que a nossa função de cristão é simplesmente só vir à igreja rezar, participar da Eucaristia, ter a devoção mariana, isso é o mínimo necessário de um cristão. Mas o Evangelho também é compromisso social, é transformar a realidade sofrida do pobre, do miserável. Um cristão católico não pode dormir com a sua consciência tranquila, sabendo que hajam pessoas por aí passando fome, passando necessidade, pessoas que estão doentes porque não estão consumindo água contaminada. Então é desta realidade que o Evangelho está falando, e independente se são cristãs ou não. Aí é que vem aqui o mistério da misericórdia do Senhor Deus, que ultrapassa os muros da igreja católica, que ultrapassa os muros de qualquer igreja cristã. Porque se nós formos olhar nas outras religiões, em todas elas, nós vamos encontrar, nem quer que seja, no mínimo, uma pessoa que tem um coração bondoso, uma pessoa que ajuda o pobre, uma pessoa que quando vê que uma família está passando fome, ela lá vai na casa dos vizinhos, e mesmo sujeito a levar um não, mas vai, pedindo alimento, e ali faz uma cesta